Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do tema que fala sobre as relações de poder no mundo, né, ao longo da história e esse poder como domínio de território desde a época do descobrimento da América, descobrimento do Brasil, portanto, a expansão para a África e para a Ásia por parte dos países europeus. O foco inicialmente são os países europeus, Portugal e Espanha, depois passamos para outros países, como França, Inglaterra, Alemanha e Rússia, e por fim o predomínio dos Estados Unidos, esse confronto que teve com os Estados Unidos e Rússia, e predomina hoje então uma certa presença internacional já no mundo globalizado dos Estados Unidos. Falaremos sobre o colonialismo, portanto, Portugal e Espanha ocupando a América e desenvolvendo o sistema colonial. Também outros países vão fazer isso. Depois, mais tarde, com o desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro, nós teremos o imperialismo e atualmente os domínios de territórios não tem mais de forma direta. Ela acontece através da ideologia, através do mercado financeiro, do capitalismo financeiro e através das empresas que buscam colocar suas plantas de produção e seus capitais de acordo com o país de interesse, inclusive interferindo na política dos seus países, que nós chamamos hoje de globalização. Falaremos então do colonialismo, imperialismo e globalização nesta relação de poder e domínio de territórios no mundo todo. Começamos aqui apresentando a nossa linha do tempo. Falaremos do colonialismo, sobretudo português e espanhol, que para nós aqui, eu colocar uma data cheia, que é 1500, que quando os portugueses chegaram ao Brasil para começar a colonizar o Brasil. Vários outros territórios da América pelos espanhóis foram colonizados. Chegamos a mais ou menos 1800, eu coloquei também uma data cheia, porque esses fenômenos históricos não acontecem exatamente num dia marcado e tudo mais. Então a gente coloca uma data aproximada para vocês terem uma ideia. Então, por volta de 1800, um pouco depois, temos então o domínio de territórios por parte dos países europeus na África e na Ásia. Depois disso, nós teremos aqui a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, também chamada Primeira Grande Guerra e Segunda Grande Guerra, e esses países da África e da Ásia vão ficar independentes. E aí nós temos então uma outra forma de domínio territorial, que eu coloquei uma data aqui, aproximada, 1990, como globalização. Então vamos entender rapidamente. Colonialismo português e espanhol, de 1500, o inglês também, francês aqui na América também, né? Indo aqui, chegando por volta de 1800, esses países começam a ficar independentes, né? Alguns um pouco antes, um pouco depois. Eles vão para a África e para a Ásia, fazem o domínio do território lá, que nós chamamos de imperialismo, e por fim, todos esses países independentes, nós temos o processo de globalização marcada pelo desenvolvimento do capitalismo financeiro atual. Começamos pelo colonialismo, então. O colonialismo é a forma de imposição que um país faz para outro, começando pela imposição militar. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o primeiro português a chegar aqui foi Pedro Álvares Cabral, eles começam a, em seguida, controlar então o território com poderio militar e impondo sua língua. No caso, estou falando português porque foram os portugueses que nos colonizaram, impondo sua cultura, seu modo de ser, sua maneira de ver o mundo, impondo sua arte e também o domínio do território. É uma consequência do poder militar. Então, além disso, no caso do Brasil, o colonialismo, eles pegaram, dominaram a África naquela época, parte da África, fazendo tribos brigarem contra si. Na verdade, as tribos já tinham uma certa rivalidade, prendiam os escravos, levavam até a beira do porto, os portugueses compravam esses escravos que outros negros haviam escravizados, traziam esses escravos negros para o Brasil. Com isso, eles ganhavam na compra barata desses escravos lá na África e na venda um preço maior aqui no Brasil para os colonos portugueses brasileiros. Então, a escravidão no Brasil, a escravidão negra, se justifica em parte porque interessava para o colonizador português o lucro do tráfico negreiro. Isso é importante enfatizar. A forma mais popular, portanto, do domínio dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, dos ingleses aqui na América
porque foi no formato do colonialismo porque interessava para o capitalismo comercial. Na época, o desenvolvimento era muito grande do comércio. Os portugueses comercializavam com o Brasil, tiravam daqui o açúcar, o fumo, o ouro, né? Os espanhóis tiravam da região da Bolívia, ali do Prata, todo a prata que tinha na região do Prata, a prata é redundante, mas é isso mesmo. E em outros lugares tiravam madeira, materiais que eles precisavam para comercializar com outros países. Outros países como a Inglaterra e a França, e próprio Portugal e Espanha, foram também para a região da Arábia, da região da Pérsia, da Índia e da China. De lá traziam sedas, tecidos, especiarias, cravo, canela, noz moscada e assim por diante, que interessava nesse processo de comercialização internacional, né? Então era o chamado mercantilismo, é o período em que o colonialismo se deu em função do grande expansão dos mercados, da comercialização. O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo, então, é onde começa a ter grandes lucratividades por parte da Europa. Há dois tipos de colonização. O primeiro é de exploração, que aconteceu no Brasil, na América Espanhola, em que eles chegavam aqui e tiravam os recursos minerais naturais e levavam para a sua metrópole, seu país de origem, e de lá comercializavam com grandes valores de lucratividade. Por que exploração? Porque não deixavam os países, as pessoas deste país, comercializarem com os outros. Então era o sistema colonial, só poderia, no caso dos brasileiros, vender para comerciantes portugueses. Eles sim, os portugueses, poderiam vender para qualquer outro país. No sistema de colonização, de povoamento, nós temos um caso que é dos Estados Unidos, em que os ingleses saíam da Inglaterra e eram obrigados a morar nos Estados Unidos. Eles, na verdade, saíram fugidos, muitas vezes por divergências religiosas, e eles iam morar, então, portanto, faziam sua vila, sua casa, juntamente com a igreja e a escolinha do lado. Então eles iam para ficar, para morar, para desenvolver a região. Tinha exploração? Tinha. Tinha escravidão? Tinha, em alguns lugares também. Mas o detalhe mais importante é que as pessoas que vinham para as colônias vinham para morar, portanto se preocupavam com as condições melhores da colônia. Não era o caso do Brasil e de toda a colonização espanhola. A primeira fase do colonialismo, então, aconteceu de 1415 a 1800 e foi liderada por Portugal e Espanha. A segunda fase, principalmente pelos países europeus, depois desse 1800, chegou para a África, regiões da Ásia e do Pacífico. Aqui do Pacífico podemos citar aquela região da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, a Polinésia e outros países, né? Então aqui nós temos um mapa que é o colonialismo até 1800. A Inglaterra está aqui, o domínio da Inglaterra em alguns lugares, aqui na Índia, veja a Inglaterra dominando aqui, a França, esse de azul, dominando uma parte aqui na África e um pedacinho aqui na América. Depois, em seguida, eles vão também entrar aqui na região do Canadá. Portugal de verde, percebe? Portugal dominando aqui na África, Guiné, aqui Moçambique, aliás, aqui é Angola, aqui é Moçambique, aqui Timor-Leste e umas partes aqui na Índia também. Portugal era uma grande potência marítima, comercial, no mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo, chamado capitalismo comercial, e sobretudo o Brasil. Perceba aqui Portugal e aqui o Brasil. A colonização do Brasil. Escravidão, tirava os produtos que interessavam, levava para Portugal, Portugal vendia para os demais. O ouro, o fumo, o açúcar brasileiro, aliás, o açúcar foi o primeiro, ajudou a criar condições financeiras, acumular riqueza na Europa, e a Europa vai se desenvolver muito, vai fazer a Revolução Industrial, vai desenvolver o capitalismo financeiro e vai continuar seu domínio para o mundo. Continuando aqui, vemos o amarelo a Espanha, dominava hoje a região dos Estados Unidos, América Central e boa parte da América do Sul. Nós temos aqui a Holanda, veja aqui a Holanda, dominando parte da África e aqui na América do Sul. Os Estados Unidos, aqui está, já com as 13 colônias em 1800 já eram independentes, veja aqui, as 13 colônias independentes.
A Rússia, na sua expansão, e a Turquia, também na expansão que estava aqui pelo Oriente Médio. São esses os países que fazem parte do processo do mercantilismo e do colonialismo, domínio de território, impondo sua cultura, massacrando gente, etc. E tal. Aqui no caso aparece a caravela de D. Pedro, aliás, de Pedro Álvares Cabral, com seu colonialismo. A bota do dominante aparece aqui sobre os indígenas. No caso, falei dos indígenas, mas aqui destaco aqui a questão das condições dos negros, um negro trabalhador doméstico que veio da África para ajudar a família de brancos aqui nos trabalhos mais simples domésticos, os negros também trabalhando na produção aqui do ouro, né, do sal, né, o suor e o sangue dos negros usando aqui, também na produção do açúcar, moendo a cana, também nas fazeres da construção civil, fazendo tábuas, o negro, portanto, e a negra, vindo da África, os portugueses ganhavam dinheiro com o tráfico negreiro, e o braço do negro, seu suor, a sua morte, sua doença, o seu sofrimento, levou riqueza para a Europa, que ajudou a financiar de certa forma, a Revolução Industrial. Passada essa fase do colonialismo, nós temos a independência dos países. Independência do Canadá, dos Estados Unidos, boa parte desses países ficaram independentes aqui na América. O continente europeu passa a dar um valor muito grande para o domínio territorial, então, na África, o domínio diretamente, não da exploração indireta. Então, percebam aqui a França dominando grande parte da África, a Espanha, Portugal ampliou o seu domínio sobre Angola e Moçambique e assim por diante. E nós percebemos aqui a grande expansão do imperialismo, que vai até 1914, é da Inglaterra. Olha aqui a Inglaterra. Inglaterra vai dominar a África, boa parte da África, aqui o Oriente Médio, a região da Arábia, toda a Índia, parte da China, Austrália, Nova Zelândia. Tudo é domínio da Inglaterra. A Inglaterra tem o maior império desta época, portanto é a fase imperial, né, chamando de imperialismo. O sol não se punha no reino da Inglaterra. A Inglaterra, portanto, tem muitos recursos, aliado à sua capacidade naval, à sua capacidade industrial, já feita a Revolução Industrial lá no seu país. Aqui nós temos uma chargem que mostra pessoas repartindo a África nessa fase, a partir de 1800, 1850 mais ou menos, o domínio da África, a repartição entre as grandes potências. O domínio da África se deu com a justificativa do homem branco levar a civilização. A sua ciência, seu desenvolvimento, se diziam civilizados. Chegando lá, colocavam tribos brigar contra tribos e impuseram também a sua linha de superioridade de civilização. Quem não obedecia sofria as terríveis consequências. Aqui nós temos um exemplo da punição com o corte da mão do negro que, por alguma ofensa ao interesse do branco, foi punido. Deste outro lado, nós temos uma tribo que é aliado ao dominador europeu, castigando um elemento, uma pessoa de uma outra tribo. Então, essa pessoa aqui, provavelmente, aos olhos do europeu dominante, teria feito alguma coisa errada e impôs-se o castigo por parte de uma outra tribo. Dividiu-se os povos para poder reinar. Depois do colonialismo, nós temos uma nova reconfiguração em 1945. Por que 1945? Detalhe. Lembrando, o colonialismo, 1500 a 1800, mais ou menos, né? Pouco mais, pouco menos, fez com que riquezas da América, da África, da Ásia, de toda a parte sul do hemisfério, fosse drenado para a Europa. A Europa desenvolveu o comércio, desenvolveu as finanças, desenvolveu a indústria. E aí vão continuar, esse desenvolvimento da indústria não consegue expandir porque aqui os países ficam independentes, começam a criar sua própria indústria, eles vão para a África então vender, nós chamamos de imperialismo, acabamos de falar, vender seu excesso de mercadoria, levar os capitais e pegar aqui também matéria-prima.
madeira, ouro, tecido, algodão, etc., que precisavam para a continuidade industrial. Ocorre que essas potências vão começar a brigar entre elas pelo interesse. Há uma, essa ideia da civilização que foi para o mundo a partir da Europa, o europeu civilizado, cria grandes conflitos, sérios conflitos, que geram a Primeira Grande Guerra, em 1914. A Primeira Grande Guerra, ela não se resolve. Os conflitos entre os países continuam muito grandes. Vem a Segunda Grande Guerra em 1939. Quando acaba a Segunda Grande Guerra, em 1945, esses países estão enfraquecidos e aí o domínio desses territórios imperiais começam a fugir das mãos dos europeus. Começa a acontecer as independências. Vários países começam a se tornar independentes, então o europeu não domina mais diretamente esses países. A fase então do imperialismo em 1945 nós diríamos assim que acabou. Vai ter uma nova fase de domínio territorial. Antes de chegar nessa nova fase, convém ressaltar que aquela ideia do europeu civilizado foi para as regiões e ficou o centro das atenções. Rico, poderoso, levando a ideia de ciência, porque eles tinham esse poder da ciência, processo civilizatório, a ideia de que eles tinham ordem, disciplina, e, portanto, o progresso viria daí, ordem e progresso. Também aqui nós temos uma outra consequência cultural, que é um pastor que vai levar a mensagem da doutrina cristã europeia para os povos, com a tese de salvação, mas ao mesmo tempo domina os povos. Aqui nós temos uma menina abanando por conta do calor lá na região do Camboja, ao descanso de um pastor. Então era a ideia da superioridade branca europeia sobre os povos que deveriam ser dominados. Né? Nós temos, portanto, para fechar essa questão do imperialismo e colonialismo, nós podemos dizer que tudo na prática é virar colônia, é domínio do território, daquela colônia, transformar como se fosse um sítio dos países. Imperialismo é um conceito, é um império, você impera sobre aquele lugar. Na prática, você transforma aquele lugar numa colônia. Né? Depois de 1945, nós temos o surgimento da arma nuclear, o dólar passa a ser padrão monetário internacional. Antes era a libra esterlina da Inglaterra, não é mais, passa a ser o dólar, porque os Estados Unidos ganha proeminência depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos financia a reconstrução de outros países e amplia investimento em empresas em outros países subdesenvolvidos. A guerra trouxe lucro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos passa a ser então a potência depois da Segunda Grande Guerra, depois do imperialismo europeu. Essa nova configuração, portanto, que nós temos atualmente, vem logo depois da Segunda Guerra, que nós tivemos uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos, um país do modelo capitalista. União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era o modelo de socialismo, ditadura comunista. O socialismo soviético acabou. Hoje não tem mais esse país. Hoje é Rússia, Letônia, Croácia, esses países. Né? Se dividiu em vários países, mas o principal dele é a Rússia. Então, a derrocada desse socialismo de Estado, a ditadura comunista, nós temos, a partir então de 1990, 80, 90, fábricas que podem ficar num país, no outro, não importa onde esteja fabricando. O importante é que o recurso vá para o país central. O Brasil, a América, o mundo virou uma aldeia global. Né? A economia se tornou interdependente. Começaram a surgir países que começaram a crescer um pouco mais. E isso gerou, portanto, uma maior fluidez dos mercados. E com o advento dos grandes bancos, das grandes empresas, as grandes corporações, nós temos também a internet. Hoje o recurso financeiro sai do lugar, vai para outro, tranquilamente, onde dá mais lucro. Uma empresa, por exemplo, facilmente uma empresa de carro aqui no Brasil pode ir para a África do Sul apenas no papel, porque o conhecimento está aqui na Europa. Né? Fabricante de carro aqui na Europa, por exemplo, vai fazer essa mudança. Se o preço da mão de obra no Brasil é muito cara para produzir o carro, eles vão para aqui, para a África do Sul, para um outro país da África que seja,
né? Lembrando que a África do Sul é um país, né, que eu estou falando. Aonde a mão de obra é mais barata. Mão de obra cara no lugar vai para outro, assim vice-versa também. As grandes empresas transnacionais que não têm muita ligação com o país sede, Gillette, Coca-Cola, Nescafé, Suíça, Samsung da Coreia, HP dos Estados Unidos, Microsoft dos Estados Unidos, BMW da Alemanha, Marlboro da Souza Cruz, Brasil, Estados Unidos, na verdade, Brasil, e são as grandes marcas dividindo o mundo de forma sutil. Não temos mais um domínio territorial propriamente dito. É um domínio dos políticos, é um domínio da imprensa, é um domínio do mercado financeiro, dos grandes bancos, é um domínio das ideias, é um domínio da tecnologia, e, portanto, você tem uma interferência na qualidade de vida onde você quer. Né? Para enfrentar esse novo modelo da globalização, muitos países vão se reunir em blocos. Né? Esses blocos nós chamamos de uniões, né? Blocos econômicos. E então nós temos o exemplo da União Europeia. Exatamente depois que acabou a polarização dos Estados Unidos e da União Soviética, chamada Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, nós vemos o surgimento da União Europeia, da União do Canadá, Estados Unidos e México, a união aqui dos países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, união dos países da Ásia, no entorno da China, o próprio Chile está aqui. São várias, hoje nós temos inúmeras outras uniões, mas as que mais se destacam aqui, para o nosso estudo, é importante ressaltar a União Europeia. Esse país, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, tivemos uma rivalidade intensa entre a Alemanha e a França. Essa rivalidade diminuiu muito e hoje eles participam da grande União Europeia. Aqui no mapa aparece o Reino Unido, a Inglaterra, mas ele não pertence mais à União Europeia. A partir do ano passado eles saíram da União Europeia. Novos países estão entrando na União Europeia, são esses países aqui do leste europeu. Né? Junto com a União Europeia, para enfrentar essas uniões, alguns outros países também fizeram uniões regionais. O Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, aqui, Bolívia, Equador, Venezuela, Peru, Equador, Venezuela, formando o Mercosul, Mercado do Sul. Essa é uma configuração regional. Faz acordos comerciais. Se o Brasil vai vender caro para a Argentina, eletrodoméstico para a Argentina, então os argentinos pagam menos impostos e dão preferência para o Brasil. Às vezes até há casos de exclusividades nos acordos comerciais dentro do bloco do Mercosul, para enfrentar o acordo dos outros blocos. Né? Então, essa ideia, será que acabou o domínio, o poder de domínio sobre territórios? Aqui nós temos uma charge, então, da época do imperialismo. Essa charge é de 1885, no jornal Le Petit Journal da França. Aqui nós vemos a Inglaterra com a faca na mão, aqui a Alemanha já com a faca na China, aqui a Rússia, aqui atrás a França dando uma olhada, desconfiada da Rússia, e aqui o Japão olhando, já tinha dominado a Coreia, estava querendo dominar a China também. Lá atrás, de vermelho, não aparece direito na imagem, está a China toda apavorada com seu domínio. O domínio não é mais desse formato, o domínio é sutil, é através da propaganda, do mercado financeiro, dos grandes bancos, das grandes marcas, que, conforme o interesse, vão para um país ou para o outro, desde que a classe política daquele país seja, digamos, mais agradável e os lucros sejam intensos. Ok, terminamos então de falar sobre domínio de territórios ao longo da história, começando em 1500, na prática em 1415, né? Mas mais ou menos para a gente ter uma ideia de data, 1500, descobrimento do Brasil, período colonial. Esses vão até 1880, e aí tem a independência da maioria deles, começa então um domínio imperialista mais forte na África e na Ásia. Lembrando que continua um domínio indireto no Brasil, na Argentina, no Paraguai e Uruguai. Depois desse imperialismo forte na África e na Ásia, esses países, as grandes potências, se desenvolvem tanto que vão criar rivalidades entre elas no capitalismo industrial e vai gerar a Primeira Grande Guerra. Não resolve os problemas, dá-se a Segunda Grande Guerra, aí a polaridade do mundo muda, vai para a Rússia, representando a linha socialista,
e os Estados Unidos, representando a linha capitalista. Mas isso dura um tempo, né? Até mais ou menos 1880, 1040, mais ou menos 50 anos dura esse período chamado Guerra Fria, que é uma guerra, mas ela não acontece muitos tiros, digamos, né? Entre os países não, né? E a partir disso temos o surgimento, acaba essa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética extermina-se, transformando em vários outros países. Nós começamos então o processo de globalização, que é uma forma mais sutil de dominar um país ao outro. Vocês farão uma atividade de fixação. Entrem no site www.socrative.com. Lá vocês vão clicar na opção Student, que é para fazer o login como estudante. Depois vão digitar a palavra ingressa, que é o nome do nosso cursinho. Depois vão clicar em juntar. E aí vocês vão entrar, para entrar na atividade, vocês vão ter que colocar o seu nome e o último nome. José Pereira, então José Pereira. Pronto, aí você pode começar a responder as questões. As questões são de múltipla escolha, de verdadeira ou falsa, e tem uma questão que é para você escrever, que você acha que é a resposta. Uma resposta bem curtinha, 1 ou 2 palavras. Depois que você clicar em enviar a questão, leia os comentários. Vai estar dizendo se a tua resposta está incorreta ou se está correta. Em todo caso, imagine que você respondeu e ela estiver incorreta. Você leia os comentários, você vai saber por que você errou. É uma oportunidade de você aprender mais. Faça todas as 18 questões. Eu estarei acompanhando ao vivo, porque eu recebo notificações de cada estudante. Se você fez e errou bastante, viu lá a sua nota final que ficou muito ruim, se quiser começar tudo de novo, faça o seguinte, entra novamente no site, clique em estudante, ingressa, juntar-se à atividade. Lá, vocês vão colocar o primeiro e o último nome, daí coloca o número 2, porque é a segunda tentativa, ok? Se quiser fazer uma terceira tentativa, faça também, coloca o número 3. Então, José Pereira 2, José Pereira 3, José Pereira 4, que eu sei que o José Pereira tentou 1, 2 ou 3 vezes, ok? Combinado? Faça a atividade, por favor. Bom trabalho, bons exercícios, para vocês se aprofundarem bem nessa ideia de colonialismo, imperialismo e globalização. São os domínios territoriais, as relações de poderes em nível mundial. Muito obrigado a todos.